Olá, como é que você está? Vamos conversar sobre o capítulo 3, Vasalisa, o conto russo, e hoje a gente vai conversar rapidamente sobre a sétima tarefa. A Clarissa Pinkola Estés, ela faz uma reflexão, ela destrincha esse conto russo, porque ele possui muito simbolismo, para a gente entender um pouco mais o que significa intuição para ela, em 9 tarefas que Vasalisa precisa cumprir nesse encontro com Baba Yaga, que é uma bruxa poderosíssima. Então Vasalisa vai ao encontro de Baba Yaga em busca de fogo, de luz. Sua madrasta a envia para a floresta para esse encontro mortal. Envia a menina, completamente inocente e sem informação, para se encontrar com Baba Yaga, que geralmente mata as pessoas que vão em busca da sua luz. Até porque a maioria das pessoas que vão em busca de luz e conhecimento com Baba Yaga é para roubar esta velhinha. Só que não é uma velhinha, é uma das bruxas mais poderosas de todas as fábulas. E é lógico que quem vai com essa intuição se dá mal. Mas não é o caso de Vasalisa. Vasalisa é realmente uma menina inocente que chama a Baba Yaga de vovó, né? E a Yaga percebe a inocência e sabe a má intenção da madrasta de ter enviado a menina. Baba Yaga sabe de tudo do mundo. Ela é a representação, ela é a grande aliada da mulher selvagem, desse arquétipo, desse sagrado feminino, desse alicerce das características centrais do feminino que a Clarissa Pinkola Estés trabalha nesse livro. Então, assim, ninguém passa para trás Baba Yaga. Então, ali é um encontro incrível entre a inocência do feminino com a grande sabedoria do feminino, que é a Baba Yaga. E a cada tarefa, a Clarissa ela faz uma pequena introdução, até para entender qual que são os objetivos desse momento, né? E para te relembrar um pouco do conto, né? Do conto, olha, nessa tarefa você tem que trabalhar isso porque é nessa parte aqui do conto. Quer ver? Eu vou ler um trechinho para você perceber. Sétima tarefa: perguntar sobre os mistérios. Depois de completar com sucesso as suas tarefas, Vasalisa faz algumas boas perguntas a Yaga. As perguntas desse estágio são as seguintes: perguntar e tentar aprender mais a respeito da natureza, vida, morte e vida e de seu funcionamento. Vasalisa pergunta sobre os cavalheiros. Aprender a verdade acerca da capacidade de compreender todos os elementos da natureza selvagem. Saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo. Então, aqui é um momento que a Vasalisa já assim realizou as tarefas principais, que envolvia limpar a casa de Baba Yaga, cozinhar para ela, separar sementes de milho tal, com milho mofado, com semente de papoula, de estrume, e várias coisas que iam acontecendo e que ali ela ia observando e ela tinha vontade ali de perguntar, mas a própria bonequinha que vem representando aqui a intuição dava um jeito de Vasalisa se focar nas tarefas que tinha para ser feita da casa. Ó, vamos focar nas coisas aqui porque essa senhora, essa grande sabedoria é uma bruxa poderosíssima, é Baba Yaga. Então não há tempo, talvez não seja o momento de fazer perguntas. Vamos fazendo aqui as tarefas. Só que aqui chega um momento que realmente Baba Yaga fala assim: poxa, você realmente você realizou todas as tarefas. Baba Yaga tá assim, caramba, que menina. Lógico, a menina está usando a intuição dela, a menina está usando, né? Ela está acessando essa delicadeza, essa sensibilidade para tomar algumas decisões que são da ordem do não racional, né? Então, algumas decisões da sua vida
você toma e você fala assim, eu nem sei como eu tive coragem de fazer isso. Quando eu cheguei lá, eu falei. Quando eu cheguei lá, eu fiz e não é que deu certo. Olha, eu nem tinha conhecimento. Eu fui com medo. Eu não sabia, mas cheguei lá, olhei para aquilo, eu senti que deveria fazer assim. Então é sobre isso, né? É sobre essa sabedoria. É lógico que aqui a gente está falando do livro Mulheres que Correm com Lobos. Quando você pesquisar no Google, quando você conversar com neurocientistas ou com psicólogos da área comportamental ou filosofia, né, filósofos, a intuição ela vai se movimentando em outros formatos diante desses saberes. Mas aqui é para Clarissa Pinkola Estés, é para o livro Mulheres que Correm com Lobos, a intuição ela é apresentada dessa forma. E no decorrer do livro ela vai ainda recapitulando, você não fica só com o capítulo 3, com esse conceito importantíssimo que é a intuição. Mas enfim, quando o Baba Yaga se pega assim, menina, mas você já fez todas as tarefas. Não é que você fez e fez tudo direitinho, porque eram tarefas meio impossíveis de serem realizadas por uma menina ou por uma mulher adulta. Mas como a menina tem a intuição do lado dela, ela conseguiu realizar tarefas que não tinham como entender fazer aquilo dar certo. Mas com a intuição, sim. E aí, nesse momento, a menina, a Vasalisa, ela fica assim, então, não é assim, né? Mas eu tô aqui falando. Então, eu queria até aproveitar para perguntar algumas coisas para você, porque quando eu estava chegando aqui, a Baba Yaga, sim, pergunte, porque quando eu estava chegando aqui, passou por mim um cavaleiro branco montado num cavalo branco e entrou dentro do casebre. E o dia ficou todo claro. E depois passou um cavaleiro todo de vermelho, montado num um cavalo vermelho, e também pulou aqui para dentro da sua casa. E ficou, e o sol fortíssimo, tal, né? Eu senti a modificação na natureza, né? No dia, em volta, na floresta. E depois, de repente, passou um cavaleiro todo de preto, montado num cavalo negro, e também entrou aqui no casebre e de repente fez-se noite. E aí a Baba Yaga vai explicar para ela. Olha, na verdade o cavalo branco representa o cavaleiro branco, o cavalo branco representa o amanhecer, o cavaleiro vermelho no cavalo vermelho significa o dia claro, né? E o cavaleiro vestido de negro no cavalo negro significa o anoitecer. E aí, nessa parte da história, a Clarissa aproveita para falar todas as representações da cor branca, da cor vermelha e da cor preta. É a coisa mais linda. Eu não vou aqui ficar explicando, até porque é da ordem da experiência. Você precisa ler. É lindo. Então, a passagem no conto é icônica. E aqui, na sétima tarefa, onde a própria Vasalisa tem a curiosidade para saber desses cavaleiros, a Clarissa depois mergulha na simbologia dessas cores. É belíssimo, belíssimo. E aí tem um momento que a menina fica assim maravilhada com essa explicação. Tem um momento que a menina tem vontade de perguntar, porque tem um momento na história que além dela estar fazendo as tarefas, tal, cuidando da casa, cuidando da comida da Baba Yaga, e um par de mãos flutuantes passa pela menina e vai ali num monte de grãos de milho e começa a fazer ali um esmagamento do milho para num movimento de prensa, gotejando óleo, né? Vai tirando o óleo desse milho. E a menina fica olhando assim, meu Deus, mãos flutuantes, triturando os milhos, fazendo óleo de milho.
mas ela está ali fazendo tanta coisa, né, que na verdade eu vou continuar fazendo aqui minhas coisas. E quando ela tem essa oportunidade de conversar com a Baba Yaga, ela fala assim: ah, eu tenho mais uma pergunta para fazer, que era justamente sobre essas mãos flutuantes, que até a gente que lê, a gente fica assim, meu Deus, que mãos são essas? Aí a bonequinha de pano no bolso fala assim, não, chega, para de perguntar. Tá bom de pergunta, tá bom. Aí a menina fala, a Baba Yaga fala assim, o quê? Aí a menina fala assim, não, na verdade eu não tenho mais nenhuma pergunta. Né? E a Baba Yaga já declara a Vasalisa, quando a Vasalisa fala que eu tenho algumas perguntas para fazer, a Baba Yaga fala, olha, cuidado, porque saber demais envelhece antes do tempo. Cuidado, não pergunte demais, porque saber demais envelhece antes do tempo. Então, aqui a Clarissa aproveita para trabalhar isso. Que tem algumas coisas, alguns símbolos, alguns conteúdos da sua vida ou da própria vida em si, que você, no decorrer da tua existência, do teu trabalho de autoconhecimento, da maneira que você se cuida, que é todo um trabalho desse livro, você vai decifrando algumas coisas da sua vida e vai entendendo e podendo deixar ciclos velhos, mortos para trás e realizar e abrir e começar, nascer em novos ciclos. Né? Então, esse processo continua, mas tem algumas coisas que não são para você saber. Não são para você saber. Porque você não vai dar conta de saber. Algumas coisas são da ordem da vida, de algo maior, sabe? De algo que tenha uma consciência e um peso, uma base para suportar esse tipo de conhecimento. Então, quando Baba Yaga diz para a menina, cuidado, saber demais envelhece antes do tempo, é que na verdade que na medida que você está preparada, a vida vai te convidando a acessar novas consciências. E algumas consciências não são para você, não são para mim, não são para ninguém, porque não são da ordem do humano, são da ordem do sagrado. Entende? Então é uma passagem muito bonita. Eu acredito que você irá gostar muito. Mas me fala, caso você tenha tempo de colocar agora nos comentários, o que é para você, o que representa para você depois de ler essa passagem, a cor branca, o que seria para você o cavaleiro branco da sua vida? O que representaria para você um cavaleiro todo de vermelho, montado num cavalo vermelho? E o que significaria para você um cavaleiro todo de negro, montado num cavalo negro? Isso são perguntas que você pode escrever, responder devagar no papel. E você pode também fazer essa pergunta numa reunião do seu clube de leitura. Você pode, depois de conversar sobre essa parte do livro, perguntar para as pessoas o que ficou, o que mexeu na imaginação dela esses símbolos. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia. Aqui no Psico Café, toda semana a gente conversa sobre autoconhecimento com café, com histórias e com a possibilidade de você abrir o seu clube de leitura. Inclusive, vou deixar o link do meu curso Laços e Livros, que é uma metodologia para você abrir do zero o seu clube de leitura, vai estar no primeiro comentário. Beijos e até o próximo vídeo.